Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Acolham mais uma vez os que estão de maneira presencial aqui no santuário, você que acompanha esta Santa Missa da sua casa, e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Meus irmãos, vale a pena dizer um óbvio, certamente todos vocês já sabem, mas vale a pena lembrar. É muito importante o pão da Eucaristia, presença real, corpo, sangue, alma, divindade de nosso Senhor. Mas é muito importante o pão da palavra. Hoje, graças a Deus, pelo menos a maioria das pessoas da nossa Assembleia, elas têm uma formação mais apurada. Mas lembro-me, quando era coroinha, acólito, leitaúna, na Matriz de Santana, nós não tínhamos lá, então, a pastoral da acolhida. Então os acólitos e coroinhas é que ficavam na porta da igreja entregando o folhetinho. Quantas e quantas vezes as pessoas chegavam muito atrasadas na missa e perguntavam assim: mas até que hora que eu posso comungar se eu chegar na missa? Que na cabeça das pessoas, elas iam à missa só para comer. Se eu receber a hóstia, valeu. Elas não davam importância à palavra, as leituras, a própria pregação do sacerdote. Hoje nós sabemos que Deus nos alimenta por essas duas vias: o pão da palavra e o pão da Eucaristia. Você de casa que nos acompanha há tempos, aqui no Frei Galvão no domingo, nós dedicamos um tempinho um pouco maior para nos aprofundarmos pelo menos na leitura dominical. O ideal seria que nós nos aprofundemos nas leituras diárias, mas não sendo possível para todos, a do domingo tem que ficar bem diluída para que nós entendamos o que aconteceu e o que acontece com a palavra que é perene. Dito isso, meus irmãos, faço-lhes uma pergunta. Se você já dormiu numa casa de roça, na fazenda, no sítio, principalmente aqui em Minas, onde as janelas são de madeira, se ninguém te chamar e você estiver cansado e você ficar esperando o raio do sol te acordar, você vai levantar meio-dia, 1, 2 horas da tarde, que é toda hora que você abre o olho, o quarto está escuro, e muito escuro. Aí você abre o olho e diz: ih, é madrugada. Aí você volta a dormir. Passa 1h30, 2 horas, você abre o olho de novo. Demorando o sol nascer, hein? Volta a dormir de novo, até que alguém bate na porta. Vagabundo, preguiçoso. Brincando, né? Levanta aí, está na hora do almoço. Mas quantas horas já são? 1h da tarde, meu filho. Aí você levanta meio assim, tortuado. Você abre a janela, mas aquele sol rachando. Só que a janela é de madeira e o sol não passa. Seria uma loucura a pessoa que está nas trevas dizer que não existe luz. Não, a luz existe. O sol nasceu. O dia está lindo, mas a pessoa está intocada. Ela está num quarto e ali não há brechas para que a luz ela possa entrar. Meus irmãos, o mundo é este quarto. Se você não abrir a janela e as portas do teu coração, a luz de Cristo não entrará na tua vida, e ela já nasceu. A primeira leitura diz que o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Isso está no profeta Isaías, no capítulo 8. A luz é Jesus. Mas se você está nesse quarto escuro, com a porta trancada, com a janela fechada, principalmente em zona rural, janelas de madeira, se você não abrir a janela, o sol não te iluminará. E aqui, meus irmãos, não vale desculpa e nem procurar culpado, alegando que você não sabia que o sol já tinha nascido. Isaías solta aqui a profecia que vai se realizar no Natal de nosso Senhor,
que nós celebramos há pouco, aquela criancinha na gruta de Belém, é a luz de Deus. O povo que andava nas trevas viu essa grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Ou seja, não há problema algum de lá para cá. Se há algum problema, é de cá para lá. Então muitas vezes as pessoas reclamam que a vida está difícil, que elas não têm alegria, que a vida não tem sabor, que é um problema atrás do outro, uma tristeza atrás da outra. A pergunta é: será que você já conseguiu abrir a janela? Será que essa luz de Cristo, ela já refletiu na tua vida? Porque Isaías vai dizer também: fizestes crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Fizestes crescer a alegria e aumentar a felicidade. Quem que faz isso? O próprio Deus. O nosso problema é que nós procuramos alegria e felicidade nas coisas perecíveis, e colocamos ali a nossa vida, colocamos ali a nossa esperança. Eu esperava demais em fulano de tal, e ele me decepcionou. Eu comprei uma coisa caríssima, já estragou. Eu comprei um carro importado, já bateram nele, está amassado. E a nossa vida é assim. E as pessoas vão ficando tristes, infelizes, abatidas, sombrias, porque elas colocam a felicidade e a alegria em coisas que passam. Isaías está dizendo com clareza: é Deus quem faz crescer a nossa alegria, é em Deus que vai aumentando a nossa felicidade. Eu tenho comparado muitas vidas, estou falando mal, nem vou falar o nome da marca aqui, né? Mas é um chocolate que a gente gosta muito, que tem aquelas barras grandes, né? É sinônimo de menino. Se você falar menino, tem essa outra palavrinha. A barra, meu filho, continua do mesmo tamanho, mas aqui para nós, não é? Quem é da década de 80 e 90, você lembra o tabletaço que era. Era uma coisa, não. O preço ficou o mesmo, mas o chocolate, quanta diferença, está quase uma folha de papel. Vão diminuindo e tira daqui, tira de lá e diminui, e a coisa ficando tão fina, tão sem graça, que nem o sabor na boca fica. E eu já visitei a fábrica e perguntei lá para o funcionário: por que dá essa merreca? E qual que é a desculpa do cara para mim? Para cima de mim, meu filho? Mas eu não falei nada, né? Não, falou comigo assim: é porque na década de 80 e 90 as famílias eram muito numerosas, então era uma barra para a família toda, então tinha que ser. Hoje em dia a família é pouca gente, tem um filho só, quando é dois, então esse aqui é suficiente. Falei: tá bom, eu vou acreditar na desculpa, né? Meus irmãos, cuidado, porque a nossa vida espiritual, ela pode estar parecendo com essa barra de chocolate. Ela vai minguando, ela vai diminuindo, ela vai perdendo a espessura, ela vai perdendo o valor, porque nós não estamos procurando no lugar certo a felicidade e a alegria que vem de Deus. Padre, de maneira concreta, como que faz isso? Você vai começar a namorar, coloque o seu namoro em oração e pede para Deus abençoar aquele rapaz, abençoar aquela moça, para que tudo concorra para o seu bem e santificação. As pessoas não rezam, as pessoas não perguntam se é para ser, as pessoas não colocam o relacionamento em Deus. Eu vou namorar porque eu quero namorar, vai ser assim e vai ser com essa. Passa pouco tempo, o sofrimento está batendo a porta. Eu fui traído. A pessoa me abandonou. Terminou comigo por mensagem ou WhatsApp. Nem me olha. Eu entro num lugar, se a pessoa está, ela sai. Será que lá no início você colocou a felicidade e a alegria que seria fruto deste namoro em Deus?
Ou você colocou a felicidade e a alegria nesta pessoa que é perecível? Eu vou ser feliz e alegre quando eu trabalhar naquela empresa e receber tal salário. E a pessoa percorre isso. Ela pode até estar na empresa, ela pode até receber aquele salário, mas é um saco roto, é um saco furado, é um coração que não sustenta. Passa pouco tempo, ela se vê deprimida, problemas no trabalho, competição empresarial, um passando a perna no outro, você acaba pedindo para sair, e lá na frente você vai dizer: meu Deus, se eu soubesse que tinha sido assim, nem na porta eu passava. E era o seu sonho maior. Por que essas coisas acontecem? Você queria trabalhar, você fez tudo para trabalhar, você queria aquele salário, mas você não colocou em oração. Senhor, Tu és o fundamento da minha alegria, da minha felicidade. Eu tenho o sonho de trabalhar neste local. Se é para mim, abra as portas. Se não é para mim, me indica qual é o meu caminho, onde o Senhor quer que eu esteja. A gente não reza no início, mas reza no final, quando o leite já derramou. Nós não consagramos o leite no início na vasilha, nós rezamos quando o leite já derramou. E nós vamos aprender mais cedo ou mais tarde que alegria e felicidade é fruto do amor a Deus. E quem ama a Deus e quem encontra felicidade em Deus, alegria em Deus, tudo mais vos será acrescentado. Aí você terá um namoro abençoado, você terá uma família satisfatória, um trabalho que te realiza, um casamento santo, filhos rebentos de oliveira no seio da tua casa. É só alegria, é só bênção. Mas se você colocar Deus como seu fundamento, Isaías vai dizer ainda mais: todos se alegram na presença de Deus, todos se regozijam na presença de Deus. Ele faz duas comparações. Na presença de Deus nós temos alegria como ceifeiros da colheita, e nós ficamos exaltados como os guerreiros que dividem os despojos. Está aí na primeira leitura. O que significa ceifeiros na colheita? Eles foram com o balaio vazio e voltaram com o balaio cheio. Eles foram colher uvas e tinha muita, foram colher trigo e tinha muito, foram pegar figo e tinha muito. Ceifeiros alegres no dia da colheita. Qual que é a nossa tristeza? Quando você faz tudo o que pode fazer, você vai com o cesto para a colheita e volta com o cesto vazio. Essa é a tristeza de muitos corações, que confiou na mulher, confiou no amigo, confiou no parceiro de negócio, confiou no bitcoins, confiou em tudo, mas não confiou em Deus. Aí vai com o balaio vazio e volta com o balaio vazio. Você não tem alegria dos ceifeiros na colheita. E o segundo exemplo são os guerreiros. Os guerreiros que dividem os despojos. O que seria um despojo? No plural, despojos. É aquilo que os guerreiros pegavam depois de vencer o outro exército. Se era numa cidade, tudo que a cidade tinha de valor, eles pegavam. Se era um exército, pegavam as melhores armas, espadas melhores, escudos, etc. E não há vitória sem batalha. Aqui, meus irmãos, a pergunta é uma. Agora é você no espelho da verdade. Não interessa para o padre, não interessa para quem está do seu lado. Interessa você. A sua vida, o seu casamento, a sua família, o seu trabalho, o seu estudo, as suas amizades têm trazido para você alegria e felicidade? A sua vida, ela está crescendo na alegria e a felicidade está aumentando a cada dia? Você pode dizer: olha, em 2026, começamos agora, porque estamos no primeiro mês ainda, em 2026, e essa palavra se cumpre na minha vida. Eu estou alegre como um ceifeiro na colheita. Estou exaltado como guerreiro que divide os despojos. Ou você é da turma,
Minha cesta está vazia. E na verdade o despojo que levou foi o outro, eu é que perdi, o outro é que ganhou. É preciso, meus irmãos, abrir o coração. É preciso escancarar a janela. É preciso deixar que a luz de Cristo ilumine a nossa vida, para que tenhamos alegria, felicidade, fartura e vitória. 4 presentes de Deus: alegria, felicidade, fartura e vitória. A pergunta é: a sua vida hoje tem felicidade, alegria, fartura e vitória? Sim! Glória a Deus. Não, a janela está fechada, né? Aí Jesus vai dizer no Evangelho qual é o problema. Por que você não tem uma vida de alegria, felicidade, fartura e vitória? Porque falta abrir a porta da conversão. Falta a mudança de vida. Falta abandonar o que deve ser abandonado. Falta limpar o interior. Falta deixar a luz de Deus entrar. Tem um canto muito bonito na igreja, que o refrão é assim: deixa a luz do céu entrar. Conhece, né? Deixa a luz do céu entrar. Abre as portas. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar, porque a luz já está aí. Mas se você entrar num quarto, fechar a janela, a luz não pode entrar. Então o problema não é com a luz, meu filho, o problema é com você. Ah, padre, por que eu não tenho uma vida feliz, alegre, com fartura e com vitória? Aí uns vão dizer: é porque Deus não me abençoa, é porque Deus abençoa o outro. Não, meu filho, a questão não é Deus, a questão é você. Por que Deus abençoa um e não abençoa o outro? Sendo que Jesus disse: meu Pai, Ele faz cair a chuva sobre justos e injustos. O sol Ele brilha sobre santos e pecadores. A graça de Deus é para todo mundo, mas o seu coração frutificará de acordo com a tua vida. Que as pessoas hoje adoram encontrar desculpa e culpado. E a palavra vai dizer que a chuva é a mesma. Pensem, compadre, aqui, só para você exercitar a mente. Está chovendo numa plantação, num pomar. Preste atenção no exemplo. Nós temos lá um pezinho de limão, temos lá um pé de manga, temos uns pés de moranguinhos. Vamos ficar com esses 3 aí. A chuva está caindo. A chuva que cai na manga, desse tamanho, doce, amarela, suculenta. A chuva que cai no morango, que não é amarelo, vermelho, grande, suculento. A chuva que cai no limão, vamos apertar a situação, limão capeta, será que você me entende? Põe um capeta nisso aí, um limão capeta, grande, mas azedo. A chuva, meus irmãos, que gerou a manga doce, é outra, porque outra água caiu no limão azedo, sim ou não? Não, a chuva é a mesma, mas cada árvore dá fruto de acordo com a sua espécie. Tem gente que dá fruto de descrição, discrição, educação, perdão. Outras pessoas estão fruto de fofoca, de maldade, de cinismo. A graça de Deus é a mesma, mas cada um vai responder à própria vida de acordo com as suas opções. A graça de Deus cai na sua vida igual cai na minha, igual caiu na vida dos santos. Aquele que é uma bela mangueira vai dar frutos doces. E olha, porque o pé de manga ele é extremamente exagerado, né? Olha um pé de manga, quantas mangas ele concede na estação. Quem tem pé de manga em casa está rezando para alguém ir lá chupar. Ninguém dá conta de consumir o que é abundância. Eu gosto muito de um
de um ditado de um poeta, que eu não me lembro o nome agora, mas é brasileiro, que ele vai dizer que toda fruta é um sorriso e que a melancia é uma gargalhada, né? Quer dizer, é abundância, é grande. Aí está lá o limão, capeta, que tem gente que é um limão, se não é um limão capeta, é usado pelo capeta, né? Para tirar o sossego dos outros. Aí a pessoa dá um limão e ela começa a culpar a vida, começa a culpar as pessoas, começa a culpar o solo, começa a culpar a chuva. Ah, mas eu sou assim, é por causa são os vítimas da sua família, os vítimas da sociedade, os vítimas dentro da igreja, todo mundo vítima, ninguém está produzindo nada. A culpa é da luz, é da chuva? Não, a chuva da mangueira é a chuva do morango, é a chuva do limão. É por isso que a leitura vai dizer: se as pessoas têm alegria, felicidade, fartura e vitória, e você não tem, você tem que parar de olhar para o outro e ver qual é o problema na sua vida. Por que as pessoas são abençoadas e eu não sou? Por que as pessoas são felizes e eu não sou? Por que as pessoas têm fartura e eu não tenho? Por que as pessoas têm vitória e eu só tenho derrota? Nós ficamos buscando a resposta fora, e Jesus no Evangelho vai dizer: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo de vós. Aqui é o segredo: sem conversão não há libertação. Vamos repetir isso? Sem conversão não há libertação. Vocês já sabem, né, com certeza a maioria já sabe, que eu terminei no ano passado o meu curso de exorcista da igreja. E lá, entre tudo que nós aprendemos em aulas exaustivas, difícil, os professores disseram: a pessoa ela quer libertação, mas ela precisa de conversão. Que as pessoas vão chegar perto de você falando: ah, eu tenho um mal na minha vida, ah, tem um demônio na minha vida, tem um capeta lá dentro de casa. Eu vim aqui, eu fiquei sabendo que você é padre exorcista, coloca a mão na minha cabeça e me livra disso. É assim que as pessoas querem, porque elas não querem conversão, elas querem se livrar do mal e continuar na vida de pecado de sempre. Primeira coisa que você leva uma pessoa que nos procura com qualquer mal na vida, primeira coisa, as pessoas não entendem isso, mas é assim que a igreja forma os padres exorcistas: não faça oração alguma de libertação para a pessoa. Você vai escutá-la, você vai acolhê-la, você vai abençoá-la, e só, nada mais do que isso. E você vai passar para ela uma receita. Assim como você vai no médico e você quer uma cura física e o médico te passa uma receita, o padre vai passar uma receita para a pessoa. E qual é a receita? Posso falar em público, não há segredo algum. Eu vou colocar a pessoa no estado de graça. Ela precisa entrar neste movimento que se chama conversão. Então eu vou dizer: ah, minha filha, você veio me procurar, você está tendo ataque satânico, está tendo crise, está quebrando tudo, então vamos primeiro equilibrar o seu espiritual. Quanto tempo tem que você não se confessa? Quanto tempo tem que você não comunga em estado de graça? Quanto tempo tem que a sua família não reza o terço todo dia? Quanto tempo tem que você não lê o evangelho do dia, todo dia? Então eu vou te passar aqui a receita, está aqui a receita. Eu não posso te confessar, que como eu vou te atender na libertação, eu não posso ser o seu confessor. Então procure um padre, faça uma revisão de vida profunda, procure uma conversão sincera e confesse principalmente os pecados mortais, os pecados que a gente diz cabeludo, aqueles pecados que você cometeu vida fora e não se confessa há anos, e não se confessa e está que comunga, não se confessa e está e comunhão em cima, pecado mortal e comunhão em cima. E as pessoas não entendem que a Sagrada Comunhão
para pecado mortal é trampolim para condenação. Quem não discerne o corpo e o sangue do Senhor, e quem está em pecado mortal, não se aproxime da comunhão. Primeira coisa que a pessoa tem que fazer, uma confissão da vida. E eu passo para ela aqui, ó, aqui é o exame de consciência. Tudo isso aí é pecado. Marca os que você tem e se confessa. E ela vai procurar um padre e vai fazer a confissão. E eu digo para ela: depois da sua confissão, vá à missa e comungue. Todo domingo, missa e comunhão. Vá à missa e comungue. Se você não puder comungar, porque tem pecado mortal, confesse, vá à missa e comungue. Primeiro, confissão. Segundo, Eucaristia. Terceiro, terço diário em família. Diga à sua família toda que você precisa deles para que você seja liberto deste mal que você está me dizendo que está na sua vida. Aqui eu não sei se tem ou não tem o mal, mas suponhamos que você está me dizendo uma realidade. Não se combate o mal longe de Nossa Senhora. É ela que pisa na cabeça da serpente. Deus diz: colocarei inimizade entre ti e os descendentes dela. O diabo tem ódio de Maria, então coloque Maria na tua vida. Chame a sua família para rezar o terço todo dia. Não demora mais que 25, 30 minutos. Não é possível que você que está aí falando que tem ataque, tem um demônio na sua vida, um diabo na sua casa, você não tem meia hora para rezar um terço. Então reúna a sua família. E não é só você não, é a sua família inteira. Reze o terço. Quarto, leia o evangelho do dia, todo dia. Isso não demora 3 minutos. Tem aplicativo, pode ir na Bíblia, você pode ouvir padre lendo, irmã de caridade, isso aí não falta. Tenha contato com a palavra de Deus. E por último, antes de dormir, reze com tranquilidade o prólogo de São João. Tem aquela introdução antes de começar o evangelho. No princípio era a palavra era Deus. Está a receita, está aqui, minha filha, vai fazer isso aí. Daqui a 15 dias você volta. Vocês estão prestando atenção nisso? É agora, entre aspas, que o bicho pega. Isso não está pegando ela, né? Passa 15 dias, ela volta. Voltei. Tá bom. Você vai me dar a bênção hoje? Calma lá, Guandô. Você fez a confissão de vida? Fiz. Você está indo na missa todo domingo, está comungando? Faltei 2, uma eu fui. Você está rezando o terço todo dia? Não dá. Todo dia a gente não tem o costume, mas eu rezei. Desde que o Senhor me deu essa instrução, por semana uns 2, 3 eu rezei. Está lendo o evangelho? Mais ou menos. Tem dia que dá, tem dia que não dá. E está rezando o prólogo antes de dormir? Rezei no início, depois eu me senti mais calma, não rezei mais não. Meus irmãos, os senhores sabem qual é a orientação que a igreja me dá para um caso desse? Os senhores sabem ou não sabem? Então, se os senhores não sabem, vocês vão ficar sabendo. Para quando acontecer, vocês já virem sabendo o que te espera. Olha, minha filha, está aqui um cartão amarelo para você. Não tem bênção, não tem orientação, e eu não vou te atender. Eu vou te dar mais 15 dias para você colocar em prática o que eu te passei. E eu já vou te pedir, se você não fizer, não volte mais. Porque a conversão e a luta contra o mal, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Quem é a principal interessada em ficar livre de uma tentação demoníaca, de uma presença do mal na sua vida, na sua casa? É a pessoa. Ela é a primeira interessada. Agora, meus irmãos, você pede para a pessoa fazer uma confissão, a pessoa não faz. Pede para ela rezar um terço em família, não dá tempo. Pede para ir à missa comungar, eu faltei. Eu não estou lendo a Bíblia. Então, meu filho, você está gostando do capeta que você tem. Então fique com ele e me deixe em paz. As pessoas querem que a igreja tire o mal, mas elas não querem o quê? A conversão.
É por isso que no curso de exorcista, os padres falaram exaustivamente para os padres que fizeram o curso. Foi lá no Rio de Janeiro. Ano que vem tem o último módulo em Roma, mas é só para concluir, porque Roma tem que dar a chancela, né? Foi lá no Sumaré. Até o cardeal do Rio de Janeiro esteve conosco lá. Os professores falavam exaustivamente: senhores padres, sem conversão não há libertação. Sem conversão não há libertação. Primeira coisa que a pessoa precisa para mudar a sua vida, para receber a bênção, para ser livre do mal: conversão. Depois da conversão, a libertação. A pessoa busca a libertação, mas ela não busca a conversão, que é a mudança de vida. Meus irmãos, você que é cristão, que é católico, certas coisas você precisa saber na ponta da língua. Eu jamais, seria uma incongruência muito grande, eu jamais vou cobrar dos senhores que vocês tenham um conhecimento bíblico e teológico de um padre, alguém que estudou anos para estar à frente de uma paróquia. Mas o mínimo que um cristão católico deve saber, o senhor e a senhora devem saber. Se alguém perguntar para você qual foi o teor, o conteúdo da primeira pregação de Jesus. Jesus viveu 30 anos numa vida oculta com a sua família. Nós temos pouca coisa que aconteceu com ele. Nós temos na Bíblia o seu nascimento, temos a fuga para o Egito, a apresentação no templo, temos Jesus com 12 anos e só. Ele aparece com 30 anos para o batismo de João. Ele vai para o deserto, é tentado pelo diabo, ele vence a tentação, ele volta e começa a sua vida pública. Aí ele começou a pregar, ele começou a operar milagres e a libertar as pessoas do demônio. Se alguém te perguntar assim: o que Jesus fez nesta terra durante os 3 anos que ele teve uma vida pública? Saia dessa, meus irmãos, desse pessoal de rede global, desse pessoal dessa geração mimimi, a turma do Todes. Sai dessa, que o pessoal já tem a resposta na língua. Jesus pregou o amor. Eles só sabem falar isso. Essa é a resposta clássica para quem não tem formação nenhuma, nem de Bíblia, nem de teologia e nem de catecismo. Jesus, não. A resposta é: durante 3 anos, Jesus anunciou o reino de Deus, Jesus curou os doentes e Jesus expulsou os demônios. É isso que ele fez. Ele estava pregando o reino, a conversão, ele estava curando as doenças, ele estava expulsando demônios. Leia os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, se você vê alguma coisa diferente desses 3 pontos. Ou ele está pregando, ou ele está curando, ou ele está fazendo exorcismo. É isso que Jesus fez. E a minha pergunta é: depois que Jesus, são 3 tópicos, foi batizado, depois que ele foi para o deserto, e quando ele começou a vida pública, qual foi o teor da sua primeira pregação? Aqui, senhores, é uma coisa óbvia, fácil, de catequese, e tem gente que não sabe responder. E onde está a resposta, padre? No evangelho que nós lemos agora. Jesus, ele vai sair da região que ele estava, porque eles prenderam João, mataram João, e Jesus viu que ali estava perigoso para ele. Então ele vai para a Galileia. Ele sai da região da Judeia, que é o sul, ele vai para o norte, Galileia. Você fala Jesus Galileu, música do Padre Zezinho, um jovem Galileu. E por que Jesus vai para a Galileia, onde diz aqui território de Zabulon, de Neftali? Porque ali os gentios se misturam com os judeus. É uma terra de ninguém, é um lugar onde as pessoas não dão grande valor. Você já conversou com alguém que nasceu num lugar muito pequeno, numa rocinha, mas a pessoa fala que nasceu numa cidade grande? Eu conheço uns 3 por aí.
Nasceu no lugar de onde o Judas perdeu a meia, porque a bota perdeu antes. Longe. Onde você nasceu? Eu nasci em Uberlândia. Eu nasci em BH. É cidade grande. Mas quando você vai ver onde que ele nasceu, meu filho, é num lugar que ninguém sabe. Então ele pega um lugar maior. Só para você entender. Na época de Jesus, você queria ser alguém. Onde que você nasceu? Na Judeia. Ninguém queria Galileia. E Jesus, ele larga a Judeia e ele vai para a Galileia. Lá ele começa o seu ministério. É por isso que Mateus, inteligente, ele conhecia o livro de Isaías, então ele vai dizer: Jesus foi para aquela região, não foi à toa. Ele poderia ter começado a sua pregação em Jerusalém, mas por que ele vai para a Galileia? Porque Isaías já tinha dito: o povo que vivia nas trevas viu uma luz, para os que viviam na região da morte uma luz brilhou. Ele foi para a terra de Zabulon, de Naftali, ou seja, Jesus é essa luz que Isaías profetiza no seu livro. Então quando a gente fala abrir o coração à luz, não é uma luz como energia, não é a luz do sol, não é a luz do seu celular, é a luz que é Jesus Cristo. Quando você abre o coração para Jesus Cristo, Ele ilumina toda a sua vida, e você tem alegria, felicidade, fartura e vitória. Não sei se você quer, eu quero uma vida feliz, eu quero uma vida alegre, eu quero uma vida com fartura, principalmente espiritual, de amizades verdadeiras, de família, de saúde, e eu quero muitas vitórias da minha vida, alegria, felicidade, fartura e vitória. É por isso que no primeiro discurso daquela luz que brilhou, Jesus vai dizer, primeira palavra de Jesus publicamente: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo de vós. Agora os senhores sabem, se alguém perguntar para você, qual foi a primeira pregação que Jesus fez quando ele começou o seu ministério público? Conversão, porque ele é o reino de Deus, ele está ali, então o reino de Deus está próximo. Se você conversa com quem não sabe Bíblia, e não é nem católico muito fervoroso, as pessoas já têm na ponta da língua: Jesus começou a pregar o amor, é love, é a turma dos ursinhos carinhosos. Lembra dos ursinhos carinhosos? Sai com esse negócio do né? Eles acham que Jesus é a turma dos ursinhos carinhosos. Mas meu filho, a primeira pregação de Jesus foi exigente. Ele não falou de amor, ele não falou de aceitação, ele não falou de abraço, ele não falou de carinho, não falou de nada disso. Primeira pregação de Jesus: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E aqui uma pergunta para quem lê Bíblia: qual foi a última pessoa antes de Cristo que pregou a conversão? Exatamente, João Batista. Ele ficava no Rio Jordão batizando, ele dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. O machado já está na raiz, e aquele que não se converter será cortado. Aí vem Jesus com o mesmo discurso: convertei-vos. Meus irmãos, se não fosse importante, Jesus teria começado a sua vida pública com outro discurso. Jesus poderia começar a sua vida pública: amai-vos uns aos outros, ou aquele que ama haverá de perdoar, perdão, ou não, ele tinha inúmeros temas. Ele começa com o tema da conversão. A pergunta é, meus irmãos, nós estamos neste movimento da conversão? Nós que viemos à missa, que recebemos a Eucaristia, que recebemos a bênção, que lemos a palavra, que rezamos o Santo Terço, que olhamos para os santos da igreja, nós estamos procurando uma conversão diária. Eu já disse aqui outras vezes, vou apenas tocar no tópico, que para o mundo protestante ou evangélico, a conversão, ela se dá num espaço de tempo restrito, onde as pessoas dizem: eu me converti, eu me converti. Para o cristão católico não se diz assim. Nós dizemos: eu estou
em processo de conversão. Eu não me converti, eu estou me convertendo a cada dia. Tanto é que você não se confessa uma vez só. Você vai no padre e se confessa. Passa pouco tempo, está você lá de novo. Por quê? Porque você caiu, porque você pecou, porque eu pequei, eu errei, e eu procuro meu confessor. E isso é um movimento de conversão, largando o pecado e aderindo a Deus. Meus irmãos, veja o que Jesus diz: você precisa de conversão. Jesus olha para você, olha para mim, e ele diz: você precisa de conversão. O mundo, ou o diabo, vai dizer: não, você não precisa de conversão, você precisa de aceitação, você precisa de inclusão. O que nós ouvimos mais hoje de pessoas que estão fora da igreja para a nossa igreja? A igreja católica tem que aceitar mais as coisas. A igreja católica tem que ser mais inclusiva. É porque o diabo tem esse discurso. O diabo vai dizer: não, você não precisa de conversão. Quem que está falando de conversão? Você precisa de inclusão e aceitação. Aí você vai no Evangelho, Jesus não diz nada de inclusão nem de aceitação. Ele nos chama uma vida de conversão. Ou seja, bênção as pessoas querem, libertação as pessoas querem, alegria, felicidade, fartura e vitória as pessoas querem, e conversão, e abrir a porta, e abandonar o pecado, e ter uma vida mais santa, e olhar para a vida dos santos, como eles se converteram, e como eu sou chamado a me converter. Meus irmãos, quando o coração de alguém, isso que vai dizer Bento XVI, quando o coração de alguém está cheio do amor de Deus, um espírito de adoração e vigilância, maior será a sede de conversão. Quanto mais a pessoa vive longe de Deus, e ela vive os valores do mundo, ela não pensa em conversão. E eu converso com muitas pessoas, tem gente que não pensa em conversão. Elas pensam em felicidade, elas pensam em construir a vida do jeito delas. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Para o cristão a vida nunca foi sua. Jesus nos comprou a preço de sangue, e a minha vida é do jeito dele. Eu tenho que agradar a ele. A santidade é ser amigo dele. E por último, ninguém se converte verdadeiramente, ninguém muda a mente, tampouco o coração, se você continuar na vida de ontem, na vida de sempre. Para ilustrar a conversão, o Evangelho nos mostra o convite aos 4 primeiros discípulos. O nome estão aí: Pedro, André, Tiago e João. São homens que estão ali e Jesus os convida. Mas não deixe passar despercebido o mais importante da resposta. Estão prestando atenção? Não deixe passar despercebido o mais importante da resposta. Estou no versículo 18. Jesus andava à beira do mar da Galileia e viu 2 irmãos, Pedro e André. Estavam lançando as redes no mar, porque eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me. Vou saltar aqui. Tiago e João estavam na barca do seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus o chamou. Aqui é o chamado. Atenção, o chamado ao seguimento e o chamado à conversão. Agora, meus irmãos, preste atenção. O que eles fizeram que nós temos muita dificuldade de fazer? Está no texto, escancarado, mas tem gente que não vê. É o verbo deixar. Há pessoas que querem seguir Jesus, mas não querem deixar o pecado.
Querem seguir Jesus, mas não querem abandonar aquela situação que é pecado. E aqui diz: Pedro e André imediatamente deixaram as redes e seguiram Jesus. Tiago e João imediatamente deixaram a barca do seu pai e seguiram Jesus. Sabe o que significa a palavra deixar? É a palavra renunciar. Grandes renúncias demonstram grande amor. Para seguir Jesus de verdade, somente Jesus e a pessoa conhece o peso e o tamanho das suas renúncias. Eu não vou aqui abrir a vida, que vocês estão aqui para escutar sobre a minha vida, sobre a palavra de Deus. Mas certamente vocês já têm noção do peso e do tamanho das minhas renúncias para ser quem sou e para fazer o que faço. Grandes renúncias. Para seguir Jesus tem que deixar alguma coisa, tem que renunciar a alguma coisa. As pessoas não renunciam a nada, as pessoas não deixam nada. A coisa mais complicada hoje é você orientar um penitente na fila de confissão. Ele quer absolvição, mas ele não quer mudar de vida. Ele quer que você abençoe até pecado. É o fim da picada, né, gente? É o fim da picada. Pessoas procurando o padre para abençoar pecado, não querem conversão. E é preciso deixar, é preciso renunciar, é preciso abrir mão. E eu quero finalizar essa nossa reflexão dando para você um conselho que eu faço e funciona. E se você fizer, vai funcionar. O nosso problema é que nós procuramos somente coisas grandes. Eu tenho que fazer uma grande renúncia. Na quaresma, eu não vou comer doce nenhum. E onde estão as pequenas renúncias diárias de Santa Teresinha, que ela nos ensina na história de uma alma? Pequenas renúncias todo dia. Vou te dar um exemplo simples que a gente pode fazer. Nós estamos no almoço. Aí se almoçou, eles servem uns docinhos. Se olha para aquele docinho e diz assim: não estou fazendo dieta, posso comer, mas hoje eu vou renunciar. Vou fazer esse sacrifício pequenininho. Eu vou renunciar a esse bolinho para a minha conversão e para que eu domine o que entra na minha boca. Porque Tiago 3 vai dizer: se alguém não domina a própria língua, não dominará o próprio corpo. E você vai fazendo pequenas renúncias. E a cada renúncia você vai ficando. Entrou um rapaz para a academia, adolescente. O instrutor falou: vamos fazer bíceps. Eu quero fazer bíceps, quero ser marombado. Então tá bom. Qual peso você quer começar? Esse aqui, 14. O instrutor: quanto? 14, de cada lado. Pode pegar. Nem levantar o peso do chão, acabou, conseguiu. Vamos diminuir isso aí, meu filho. Então eu vou pegar o de 12. Vai lá. Isso é pesado demais. Estou te falando. Deixa eu pegar um de 10. Não foi. Pode pegar metade disso aí. Levantou o de 5, mas não vai. Vai pro de 3, meu filho. 2 vai. 2 vai, é o seu peso. Nem. Mas o meu sonho é pegar 14. Não, meu filho, você vai pegar 14. Mas para você chegar em grandes pesos, você tem que começar com pequenos pesos. Vai levantando de 2, vai comendo, vai dormindo, vai se alimentando bem. A hora que você vê, o de 2 fica mais leve. Aí você pega o de 3. O peso fica mais leve. As pessoas dizem na academia: esse peso aqui ficou leve. Não, o peso não ficou leve, você ficou mais forte. E quando você assustar, você já está levantando de grandes renúncias. Começam com pequenos pesos. É pequenininho, é um docinho hoje,
Você tem uma fofoca para contar, isso eu não vou falar hoje, vou mortificar minha língua, não vou falar, para minha santificação. Ficou calado. Você podia fazer algo que não deve, não, vou me renunciar a isso. A hora que você vê, você começa a ter autocontrole espiritual, e você começa a experimentar 4 coisas na vida: alegria, felicidade, fartura e vitória. Quando você começa a renunciar às coisas por causa de Jesus, essas 4 situações acontecem na sua vida. Meus irmãos, cuidado. Não adianta mentir, nem para Deus e nem para você mesmo. Lá dentro de nós, dependendo da vida que você leva, lá dentro, lá no fundo, se você prestar atenção, a sua vida diz para você assim: não é isso, tem algo errado aí. Por isso que você está uma pessoa vazia, triste, problemática. Pessoas que ficam tentando se afirmar o tempo todo, agressividade, não sei o que. É lá dentro a questão. O povo que estava nas trevas viu uma luz. Para aquele povo que estava na sombra da morte, uma luz brilhou. Deixa a luz de Jesus entrar na sua vida. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo de vós. E nós teremos alegria, felicidade, fartura e vitória. É a primeira pregação de Jesus na sua vida pública: abandonar o pecado e ter uma vida cada vez mais próxima ao Deus da vida. Sede santos, porque o vosso Pai do céu é santo. Santos ou nada. Ao Senhor Jesus toda honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.